Tenho observado com frequência crescente na clínica um fenômeno que exige extrema atenção ética e técnica. Pacientes chegam afirmando: descobri que não estou doente, sou médium, ouço vozes porque tenho missão espiritual. Os ataques que sofro são perseguição espiritual. Não é delírio, é revelação. Perceba o deslocamento que ocorre aqui. O que antes era reconhecido como sofrimento psíquico passa a ser nomeado como dom, despertar, chamado, missão, sensibilidade espiritual elevada. O sintoma perde o estatuto clínico e ganha estatuto sagrado. E quando isso acontece, algo essencial se perde: a possibilidade de cuidado. O que está em jogo não é a fé, é a estrutura. É preciso fazer uma distinção que a psicanálise sustenta com rigor. Nem toda experiência incomum é psicose, mas nem toda experiência espiritual é saudável. A clínica não se orienta pelo conteúdo da crença, mas pela forma de funcionamento psíquico. Duas pessoas descobrem dizer que sentem presenças. Em uma, isso é metáfora, vivência simbólica, experiência subjetiva integrada à vida. Em outra, é certeza absoluta, invasiva, que reorganiza toda a realidade e elimina qualquer possibilidade de dúvida. A diferença é estrutural. Quando o sofrimento é rebatizado como eleição, na psicose, há frequentemente vozes que não são pensamentos, mas vividas como externas, convicções que não admitem questionamento, sensação de estar no centro de uma trama cósmica, leitura de sinais em tudo, perda de referências compartilhadas. Isso produz angústia, desorganização, ruptura de laços. Mas, quando um discurso espiritualizante intervém, dizendo: isso é mediunidade, você foi escolhido, isso é ataque espiritual, o sofrimento deixa de ser reconhecido como dor e passa a ser interpretado como prova de eleição. O sujeito não é mais alguém que sofre, ele vira alguém que foi escolhido para suportar. Isso é extremamente perigoso porque impede que o sujeito peça ajuda, transforma o surto em identidade, reforça a certeza delirante, dificulta qualquer intervenção clínica. A certeza como marcador. Freud já mostrava que o delírio não é um erro simples, é uma tentativa de reconstrução da realidade. Lacan aponta que na psicose o que aparece é certeza, não dúvida. E aqui está o ponto decisivo. A experiência espiritual saudável convive com a pergunta. A psicose espiritualizada vive da resposta pronta. Quando alguém diz: posso estar enganado, não há simbólica. Quando alguém diz: eu sei, ninguém me tira isso, estamos diante de outra estrutura. O tratamento se perde porque o sintoma vira verdade absoluta. Se a voz é guia espiritual, não é sintoma. Se a perseguição é ataque espiritual, não é delírio. Se a convicção é revelação, não pode ser interrogada. E a psicanálise trabalha exatamente com o que pode ser interrogado. Quando a psicose é ungida de sagrada, o analista vira descrente, o tratamento vira ameaça, a clínica vira falta de fé. O resultado é que o sujeito fica sozinho, sustentando uma realidade que o invade. A posição clínica responsável. A ética não é desmentir a experiência do paciente, nem aderir a ela literalmente. É sustentar um lugar onde o sujeito possa falar sem ser confirmado no delírio. A experiência possa ser simbolizada. O sofrimento possa ser reconhecido como sofrimento. A fé não seja usada para negar o cuidado, porque espiritualizar a psicose pode parecer acolhimento, mas muitas vezes é abandono travestido de sentido.
O problema atual não é a fé, é quando a fé é usada para calar o sintoma em vez de escutá-lo. O que a psicanálise diz? A psicanálise não aborda a religião no plano moral nem teológico. Ela aborda como fenômeno psíquico. E, nesse sentido, Freud faz uma observação decisiva em O Futuro de uma Ilusão. A religião pode funcionar como formação de defesa contra o desamparo humano. O ser humano nasce em condição de extrema dependência. A angústia diante do desamparo, da morte, da falta de controle, exige respostas simbólicas. A religião oferece sentido, amparo imaginário, figura protetora, ordem para o caos, promessa de justiça. Freud não está atacando a fé, ele está descrevendo uma função psíquica. Sistemas de crença podem proteger o sujeito da angústia, mas também podem substituir a elaboração psíquica por certeza. Na neurose, a religião pode ser apoio simbólico. Na psicose, a situação é estruturalmente diferente. Lacan e a questão estrutural. Lacan traz uma contribuição fundamental ao mostrar que a psicose não é excesso de imaginação, mas uma falha estrutural na simbolização. Ele nomeia isso como fora-clusão do nome do pai. O que isso significa? O nome do pai é o significante que introduz a lei simbólica, aquilo que organiza o campo da linguagem, separa o sujeito do gloso invasivo, estabelece limites, permite metáforas, estrutura a realidade compartilhada. Na psicose, esse significante não se inscreve no simbólico, ele não é reprimido, ele está ausente da estrutura. E quando o que deveria organizar a realidade não opera, o sujeito fica mais exposto ao real sem mediação. Esse real retorna sob forma de vozes, fenômenos corporais estranhos, perseguições, mensagens, sensação de significação excessiva do mundo. O delírio surge, então, como tentativa de reconstrução de uma ordem. Onde o discurso religioso entra. O delírio não nasce do nada, ele se constrói com o material cultural disponível. E o discurso religioso oferece linguagem simbólica poderosa, figuras de autoridade transcendente, narrativa de luta entre forças, ideia de missão, sentido para o sofrimento, explicações para o invisível. Isso pode se tornar matéria-prima para o sistema delirante. Não porque a religião cause psicose, mas porque ela fornece um repertório pronto para dar sentido ao que o sujeito vive como invasão do real. O que é vivido como voz que me comanda pode ser organizado como anjo que me orienta. O que é vivido como perseguição pode ser organizado como ataque espiritual. O delírio se estrutura usando o idioma disponível na cultura do sujeito. O ponto crítico. O problema não é o sujeito usar linguagem religiosa para falar de sua experiência. O problema surge quando essa linguagem fecha a possibilidade de escuta clínica. Porque o delírio, ao contrário da crença simbólica, se caracteriza por certeza inabalável, autorreferência absoluta, ausência de dúvida, impossibilidade de deslocamento de sentido. A religião, quando funciona simbolicamente, admite interpretação, o delírio não admite. Freud, Lacan e a clínica atual. Freud mostra que crenças podem proteger do desamparo. Lacan mostra que, quando há falha estrutural, o sujeito precisa construir uma ordem delirante. O que vemos hoje é a intersecção dessas duas dimensões. O discurso religioso pode deixar de ser amparo simbólico e passar a ser a estrutura de sustentação do delírio. E quando isso acontece, o sofrimento deixa de ser escutado como ruptura psíquica
e passa a ser confirmado como verdade absoluta. A clínica, então, é substituída por confirmação, e isso, do ponto de vista ético, é grave. A religião pode ser apoio simbólico, mas, na psicanálise, ela pode ser utilizada como arquitetura do delírio quando falta a mediação simbólica estruturante. Experiência religiosa igual estrutura psicótica. A psicanálise não é antirreligiosa, ela é anticonfusão estrutural, ou seja, não se trata de julgar a fé, mas de distinguir quando estamos diante de uma vivência simbólica e quando estamos diante de uma organização psicótica do psiquismo. Essa distinção é essencial porque o erro aqui não é teórico, é clínico e tem consequências diretas na vida do sujeito. William James já havia percebido isso. Em As Variedades da Experiência Religiosa, William James observou algo que a clínica confirma. Nem toda experiência religiosa tem o mesmo efeito psíquico. Ele diferencia experiências espirituais que ampliam a vida psíquica e experiências que produzem colapso da organização subjetiva. Ou seja, o critério não é o que a pessoa acredita, mas o que essa crença faz com a estrutura psíquica dela. Isso é decisivo. O critério clínico é o efeito, não o conteúdo. Duas pessoas podem dizer que Deus falou com elas. Em uma, isso pode funcionar como metáfora subjetiva, experiência interna, linguagem simbólica. Em outra, isso pode ser vivido como voz externa, ordem imperativa, certeza absoluta. O conteúdo pode ser parecido, a estrutura é completamente diferente. Diferença estrutural. Experiência espiritual simbolizada. Amplia laços sociais. Psicose espiritualizada. Isola o sujeito. Experiência espiritual simbolizada. Produz sentido. Psicose espiritualizada. Produz certeza absoluta. Experiência espiritual simbolizada. Convive com dúvida. Psicose espiritualizada. Elimina questionamento. Experiência espiritual simbolizada é passível de interpretação. Psicose espiritualizada é inquestionável. Experiência espiritual simbolizada não rompe com a realidade compartilhada. Psicose espiritualizada substitui a realidade. Experiência espiritual simbolizada não coloca o sujeito como centro cósmico. Psicose espiritualizada. O sujeito vira eixo da trama universal. Experiência espiritual simbolizada. Não impede tratamento. Psicose espiritualizada. Recusa cuidado clínico. Aqui está o ponto decisivo. A experiência espiritual saudável não elimina o espaço simbólico. A psicose elimina. A questão da metáfora. Na neurose, nas experiências simbólicas, o sujeito fala em metáforas, mesmo sem saber. Deus falou comigo pode significar um insight, uma intuição, um momento de sentido, uma elaboração subjetiva. Há deslocamento de sentido. Na psicose, isso muda radicalmente. Não há metáfora, há literalidade. Deus falou comigo significa uma voz externa, real, com autoridade incontestável. E isso altera a posição do sujeito diante do mundo. O marcador, certeza. Lacan é preciso aqui. Na psicose, o que aparece é a certeza, não a dúvida. A experiência religiosa simbólica admite perguntas. Será que entendi certo? Posso estar interpretando. Na psicose espiritualizada, a estrutura é: eu sei, é assim, ninguém me tira isso. A certeza absoluta fecha o campo simbólico.
Por que isso é tão importante na clínica? Se confundimos essas duas coisas, patologizamos a fé legítima ou sacralizamos a psicose. Ambos são erros graves. O trabalho clínico exige reconhecer quando estamos diante de um recurso simbólico que organiza o sujeito ou uma construção delirante que está tentando tamponar uma falha estrutural. Não é a religião que define a psicose, é a estrutura do funcionamento psíquico. A psicanálise não julga a crença, ela observa. Isso amplia o sujeito ou o enclausura. Isso organiza a vida ou substitui a realidade. Isso permite fala ou impõe certeza. Porque na psicose não estamos diante de fé, estamos diante de uma tentativa de sobreviver ao real sem mediação simbólica. E isso exige cuidado, não exaltação. O que eu vejo na clínica? Vou trazer situações clínicas, preservando totalmente a identidade dos pacientes para ilustrar algo fundamental. O problema não é a fé do sujeito, é quando o discurso espiritual ocupa o lugar que deveria ser da sustentação simbólica. Caso 1. Sou escolhido. Um rapaz chega afirmando que foi escolhido por anjos para cumprir uma missão espiritual. Se olharmos apenas o conteúdo, poderíamos interpretar como vivência religiosa intensa. Isso, isoladamente, não define psicose, mas a clínica não se orienta só pelo conteúdo, e sim pela organização psíquica. O que aparecia era insônia grave, vozes imperativas, não pensamentos, mas comandos externos, abandono progressivo de trabalho e vínculos, sensação de estar sendo observado, leitura de sinais em acontecimentos banais. Ou seja, não era apenas crença. Havia invasão do real, perda de bordas simbólicas e desorganização da vida. Quando ele procurou grupos espirituais, recebeu a confirmação: você é canal, está passando por ativação, sua missão exige sacrifício. O que era sofrimento virou prova de eleição. O delírio ganhou legitimação, resultado clínico, agravamento do surto. Aqui vemos algo decisivo. A validação espiritual não continha o fenômeno, ela o expandia. O sujeito deixa de ser alguém em sofrimento para se tornar alguém que precisa suportar porque foi escolhido. Isso não acolhe, isso aprisiona. Caso 2. São ataques espirituais. Uma mulher chega com delírios persecutórios bem estruturados. Sensação de estar sendo observada. Convicção de que forças atuavam contra ela. Leitura de ameaças em situações neutras. Ela passou por diferentes grupos religiosos que nomeavam isso como obsessão espiritual. Cada ritual não reduzia a angústia, aumentava a certeza. Por quê? Porque o ritual não operava como simbolização, operava como confirmação literal. Na análise, a posição foi outra. Não se discutiu se existiam ou não obsessões. Não se encontrou no campo da crença. O trabalho foi estrutural, oferecer um lugar de fala estável, reduzir a invasão do real pela via simbólica, criar contornos para o excesso de gozo, sustentar uma referência externa confiável. Com isso, o quadro estabilizou. O ponto aqui é muito importante. Não foi fé que curou, também não foi confronto com a fé. Foi estruturação psíquica. O que esses casos mostram? Na psicose, o delírio é tentativa de cura, como Freud já apontava. Ele tenta dar sentido ao que não tem mediação simbólica. Mas, quando o meio cultural reforça esse sistema delirante, o sujeito fica sem possibilidade de deslocamento.
A espiritualização, nesses casos, funcionou como reforço da certeza, consolidação do sistema delirante, bloqueio da escuta clínica, impedimento de tratamento. A diferença entre acolher e confirmar. Acolher o sujeito não é confirmar sua construção delirante. Acolher é escutar o sofrimento, oferecer estabilidade simbólica, sustentar um laço transferencial, não abandonar o sujeito à própria certeza. Confirmar o delírio pode parecer empatia, mas muitas vezes é abandono técnico. Esses casos mostram algo central. Quando o sofrimento psicótico é traduzido como missão espiritual, o sujeito perde o direito de ser cuidado. A clínica psicanalítica não retira a fé do sujeito, mas ela não permite que a fé substitua a função estruturante da escuta, porque o delírio pode dar sentido, mas nem todo sentido cura. O risco da sugestão. A psicanálise nasce justamente de uma ruptura com a sugestão. Freud abandona a hipnose quando percebe algo fundamental. O sintoma pode desaparecer momentaneamente, mas o conflito psíquico continua operando. Ele apenas muda de forma. A sugestão atua sobre o conteúdo, não sobre a estrutura. E na psicose, isso é ainda mais delicado. Escuta não é confirmação. A escuta psicanalítica não tem como objetivo dizer ao paciente o que é verdade. Ela sustenta um espaço onde o sujeito pode falar e onde algo de sua posição subjetiva pode se modificar. Quando o terapeuta confirma a crença delirante, seja religiosa, conspiratória ou mística, ele deixa de ocupar a função clínica. Ele passa a operar como testemunha da certeza, legitimador da construção delirante, reforçador da realidade paralela. Isso não é escuta, isso é sugestão. Freud e o alerta clássico. Freud percebeu que a sugestão hipnótica produz efeitos rápidos, mas frágeis. Ela não promove elaboração psíquica, apenas desloca a manifestação sintomática. O risco, então, é que o conflito retorne sob outra forma, muitas vezes mais intensa. Na psicose, o risco é maior, porque o que está em jogo não é apenas um sintoma isolado, mas a própria organização da realidade para o sujeito. O que a sugestão religiosa pode produzir na psicose? Quando o profissional, líder espiritual ou terapeuta confirma o delírio com linguagem religiosa, isso pode consolidar o sistema delirante, impedir que o sujeito reconheça seu sofrimento como sofrimento psíquico, afastá-lo de acompanhamento clínico, reforçar ideias persecutórias, ampliar o isolamento social, transformar o surto em identidade espiritual. O sujeito deixa de ser alguém que sofre e passa a ser alguém que está em missão. Isso retira a possibilidade de pedir ajuda. A posição clínica é mais difícil. Confirmar é fácil. Confrontar de forma agressiva também é um erro. A posição analítica é outra. Não aderir à certeza, não desmentir brutalmente, não entrar na lógica da crença, sustentar um espaço simbólico onde a experiência possa ser dita. Essa posição mantém aberta a possibilidade de deslocamento psíquico. A sugestão pode parecer acolhimento, mas, na psicose, ela pode ser um fator de agravamento, porque a psicanálise não trabalha para dar sentido pronto ao sofrimento. Ela trabalha para que o sujeito possa construir alguma mediação simbólica para suportá-lo. E isso só é possível quando o clínico não ocupa o lugar de quem confirma a certeza delirante. A ética psicanalítica. A posição psicanalítica não é confortável nem para o analista, nem para o paciente. Ela exige sustentar uma borda muito estreita.
não colar na crença nem combatê-la. Isso significa não ocupar nenhum dos dois lugares que o sujeito frequentemente tenta nos oferecer: o lugar de quem confirma, o lugar de quem desmente. Ambos são posições imaginárias, ambas fecham o trabalho. O analista não é autoridade sobre a realidade. O analista não diz isso é espiritual, nem isso é mentira, porque a questão clínica não é estabelecer o estatuto ontológico da experiência. A pergunta não é isso existe ou não existe. A pergunta é outra: que lugar isso ocupa na economia psíquica do sujeito? O que isso organiza? O que isso tenta reparar? Do que isso protege? A ética analítica desloca a questão da crença para a função. Freud, o delírio como tentativa de cura. Freud nos oferece uma formulação essencial: o delírio não é apenas erro, é tentativa de reconstrução da realidade. Quando algo da organização simbólica falha, o sujeito tenta criar uma nova ordem. O delírio é essa tentativa. Ele dá sentido, coerência, explicação, lugar para o sujeito. Por isso ele é tão resistente. Ele não é um simples engano. Ele é uma solução, mas é uma solução que pode virar prisão, porque ao organizar o mundo, ele também fecha o sujeito numa estrutura rígida, sem deslocamento possível. A ética não é não roubar essa função nem consagrá-la. Se o analista confirma o delírio, ele o solidifica. Se ele o ataca, ele ameaça a única organização que o sujeito conseguiu construir. A ética analítica é mais complexa: sustentar o laço, oferecer um lugar estável, não entrar na lógica da certeza, permitir que algo da experiência possa ser simbolizado. O analista não substitui o delírio por uma verdade correta. Ele oferece um espaço onde o sujeito possa construir mediações menos invasivas. A posição de pergunta. A ferramenta ética do analista é a pergunta, não a confirmação. O que isso representa para você? Quando isso começou? O que acontece antes? O que muda quando isso aparece? Essas perguntas não negam a experiência do sujeito, mas também não a congelam como verdade absoluta. Elas reabrem o campo simbólico. A ética psicanalítica não é religiosa nem antirreligiosa, ela é estrutural. Ela reconhece que o delírio pode ser uma tentativa de cura, mas trabalha para que o sujeito não fique aprisionado na única solução que encontrou. Porque cuidar não é confirmar e também não é destruir. É sustentar um espaço onde algo novo possa se inscrever.